As músicas que encantam, né, que abrem nosso coração, abrem nossa mente, que nos conduzam um caminho mais limpo, mais branco, mais suave. Agradecemos muito somente e todos os que estão participando desse trabalho na casa. Bom, gente, hoje nós teremos um estudo que o São Mendes vai fazer para nós. Transmigrações sucessivas. Antes vamos procurar nos concentrar, né?
levar nosso pensamento a Deus, deixar que nosso espírito se abra para absorver todos esses ensinamentos, possamos estar crescendo a cada dia, buscando absorver os ensinamentos, procurando caminhar junto a Cristo com todo o fervor e amor, buscando a paz de espírito, a caridade e o amor para com todos aqueles que nos cercam. Que Jesus nos abençoe, nos acompanhe, nos proteja, hoje, agora e sempre, que assim seja. Faz a palavra da nossa vez, o estudo da noite. Boa noite, pessoal. Que a paz do Mestre Jesus nos envolva para que a gente possa fazer um estudo tranquilo. É com muita alegria que eu venho para a gente fazer mais um estudo junto aqui na casa. O tema hoje, né, tem um nome meio esquisito, né? Transmigração progressiva. Mas a gente vai ver que é uma coisa que a gente já conhece bem, né? Todo espírita já tem bastante ideia do que seja. A transmigração, o que significa uma transmigração? É uma mudança de local, vamos assim dizer. Transmigração da família real para o Brasil. Aí na época lá veio o João VI, lá o pessoal do Brasil. Então uma mudança de local. Mas nesse caso nosso, essa transmigração, a gente pode entender como um caminho que a alma segue, que o espírito, né, tem que fazer para chegar na perfeição, para chegar no objetivo da criação, que é chegar junto do Pai. Esse caminho longo, difícil, trabalhoso, não difícil, mas trabalhoso, é que nós podemos chamar de transmigração, né? Cada hora o espírito está num corpo, cada hora ele pode estar num órgão, né, num mundo diferente. Então, essa é a caminhada do espírito. Mas a gente vê que essa caminhada ela vem bem antes da criação do espírito, né? Essa transmigração, vamos assim dizer. Porque o princípio inteligente do qual dá origem ao espírito, o espírito vem de um princípio inteligente, né, que tem no universo. Todas as coisas vivas são parte desse princípio inteligente, né, com objetivos diferentes. E ele vem desde lá do mineral, lá da formação da terra, esse princípio inteligente, estagiando lá no mineral, milhões de anos lá, passando pela experiência da aglutinação da matéria, né, nas rochas, né, as grandes montanhas, né, os grandes geleiras, as profundezas do oceano. Então, como o princípio mineral ali aglutinado, esse princípio inteligente, ele vem ali adquirindo experiência. A experiência no mineral, né, nas rochas, é uma experiência de paciência, de saber se viver aglutinado. Então, são experiências que esse princípio vai adquirindo ao longo dos milhares de anos, né? E aí, chega num ponto que ele já transmigra para um outro ambiente. Ele vai para o vegetal. Então ele já começa a fazer parte dos vegetais, das grandes florestas, das grandes, né, todos os tipos de vegetais, e passa mais alguns milhares de anos ali, estagiando, adquirindo a experiência da sensibilidade, porque os vegetais, eles têm como característica intrínseca a sensibilidade. A gente vê as plantas aí,
As plantas, elas são sensíveis. Tem plantas que a gente chega perto, elas se retraem. Tem uma sensibilidade já própria de cada uma. Cada um tem um tipo de sensibilidade. Você colocar a planta num ambiente escuro, ela vai procurar onde tem uma claridade. Ela se volta toda para o local onde tem uma claridade, onde está entrando ar. Então, assim, isso é a sensibilidade. Então, esse princípio inteligente, ele faz a sua primeira transmigração quando ele vai estagiar no mineral, no vegetal. E vai virar ali, ficar ali milhares de anos adquirindo essas experiências. Chega num ponto que ele muda, faz outra transmigração. Ele vai para o reino animal. E ali ele vai viver outros milhares de anos, convivendo com uma outra experiência, uma outra característica que ele vai adquirir, que é o instinto. O instinto é uma outra característica que esse princípio inteligente adquire no reino animal. Então ele começa a gente vê aí os animais sobrevivem na natureza, desde que foram criados por Deus, guiados por esse instinto, porque o animal não pensa, ele não tem razão, ele não tem inteligência como nós, como homem. Então ele é guiado pelo instinto. E o que é o instinto? O instinto é exatamente a inteligência divina, a mão de Deus guiando a sua criação, que depende dele. Então esse princípio inteligente, ele começa a estagiar no animal durante outros milhares de anos, aprendendo com um tipo de animal, com outro tipo de animal, nos ambientes cada vez mais adversos. Ele vai adquirindo esses instintos de sobrevivência, de procurar se proteger. Então todos esses instintos vão sendo assimilados por esse princípio inteligente. E aí chega um ponto que é o que ninguém sabe como acontece, porque os espíritos superiores, os espíritos não nos contam isso. Isso antigamente tudo era milagre, isso é milagre de Deus, mas não é. É uma situação que nós não temos conhecimento, não nos é trazido saber como acontece, porque nós não temos condições de compreender. Então é simples assim. Não é porque é milagre de Deus, é porque nós ainda estamos num patamar que a nossa maturidade de espírito não nos dá a compreender o processo de transformação, de transmigração, a nova transmigração desse princípio inteligente, onde ele se torna o homem. Então ele já adquiriu as experiências nas outras transmigrações dele, nos 3 reinos da natureza, e ele passa a pertencer ao reino hominal, que somos já o espírito do homem, já criado. Então nesse processo que a gente não sabe como acontece, lá no plano espiritual, ele adquire a inteligência, ele adquire a razão, adquire a consciência, as leis divinas são colocadas no seu coração, vamos assim dizer, na sua integridade espiritual. Então ele já sai dali como homem, com as leis divinas no coração, com a inteligência formada, com a razão, para que ele possa discernir ao longo da sua caminhada o que é o bem, o que é o mal, e ele possa usufruir de uma coisa que vai ser dado a ele em algum momento, que é o livre-arbítrio, a capacidade e o poder de escolher para o que ele quer, né, através desse livre-arbítrio. Então nesse processo, aí nesse ponto começa o processo de crescimento mesmo do espírito, a partir do momento em que ele é criado. Mas esse princípio inteligente que se tornou um espírito, ele já adquiriu, como eu disse, nesses 3 reinos, alguma experiência, que são as necessárias, a do mineral, do vegetal e dos animais, que é o instinto. Então a razão que ele recebe, a inteligência que ele recebe, vai servir para ele caminhar
decidir a sua vida, crescer, escolher entre o bem e o mal, escolher como dominar o instinto através da razão, porque ele não perde o instinto, ele continua, e como utilizar para o bem essas características que ele recebeu do Pai. Então começa o processo da caminhada do Espírito em direção a um mundo feliz. Então a reencarnação é a ferramenta, vamos assim dizer, utilizada pelo Espírito para poder fazer as suas caminhadas, para poder galgar os degraus da evolução. E cada reencarnação é uma transmigração, porque cada hora ele vai ocupar um lugar. Ele vai ocupar um corpo físico diferente, um corpo diferente, ele vai ocupar uma região diferente, ele vai ocupar um orbe diferente, de acordo com a sua caminhada, né? Então a reencarnação, ela faz parte. Então esse processo de transmigração é um processo que faz parte dos princípios básicos da doutrina. A doutrina tem como princípios básicos 15 princípios básicos, que é Jesus, Deus, Espírito, plano espiritual, pluralidade das existências, mediunidade. Todos esses princípios básicos são etapas necessárias ao desenvolvimento do espírito, né? Mundos diferentes, orbes, influência dos espíritos na nossa vida, influência dos espíritos na natureza. Todos são princípios básicos, onde a doutrina se apoia como verdade indiscutível. E esses dois princípios básicos, que é a reencarnação e a pluralidade das existências, é exatamente esse processo de transmigração. Então a reencarnação e a pluralidade das existências e dos mundos também fazem parte das bases do Espiritismo. Traz muitos questionamentos. Que traz muitos questionamentos. A transmigração progressiva é um desses termos que é utilizado para explicar a evolução dos espíritos através desse processo. Allan Kardec, ele colocou várias questões dos espíritos que nos esclarecem todas as situações, toda essa etapa da vida espiritual. Então o livro dos Espíritos, ele vem separado por tipos de ensinamento. Uma parte que fala do Espírito como criação do Espírito, a vida espiritual, a vida no plano espiritual, as leis de Deus, as leis divinas que estão na nossa consciência. Então o livro dos Espíritos vem tratando todos esses temas, e ele é uma sequência lógica de ensinamentos que nos faz compreender todas essas situações. Então, nós vamos basear o nosso estudo lá no Livro dos Espíritos, que é onde tem as informações mais seguras para que a gente possa sair daqui entendendo bem esse processo. Então nós vamos lá na questão 166, na segunda parte do Livro dos Espíritos, que fala das vidas sucessivas. Na questão 166, Allan Kardec pergunta o seguinte: como pode a alma que não alcançou a perfeição durante a vida corpórea acabar de depurar-se? Então ele pergunta da alma. A alma, a gente sabe, a alma é o espírito. Quando o espírito está encarnado num corpo de carne, ele passa a se chamar alma. Quando ele desencarna, ele volta para o plano espiritual, ele passa a se chamar espírito. Então é a mesma coisa. Quando falar alma, é o espírito já no corpo físico. Quando falar espírito, independente do corpo físico, é ele como criatura criada por Deus, imortal, né? É diferente. Então, como que é que a alma que não alcançou a perfeição durante a encarnação, ela está encarnada no corpo físico, ela pode continuar a aprender e a corrigir os seus defeitos?
E aí a espiritualidade responde: sofrendo a prova de uma nova existência, ou seja, ele vai ter que reencarnar novamente para continuar o processo de aprendizado e para consertar as desarmonias criadas na natureza por ele mesmo, né? E aí ele pergunta ao Allan Kardec: mas como realiza essa nova existência? Como que é? Será pela sua transformação como espírito? Então Allan Kardec pergunta: como que é essa realização? Sua transformação como espírito, ou seja, ele pergunta quando ele desencarnar, né, porque ele fala da alma lá em cima, então ele está citando uma pessoa encarnada. Então, se ela desencarnou ainda cheia de defeitos, como que ela pode continuar essa corrigenda dele? E aí ele pergunta: é como espírito? Como um espírito lá no plano espiritual? E aí a resposta é a seguinte: depurando-se, a alma indubitavelmente experimenta uma transformação, mas para isso necessária lhe é a prova da vida corporal. Então é necessário a reencarnação. Então a reencarnação a gente já começa a perceber que é uma necessidade do espírito. Não existe forma do espírito se depurar se não houver a reencarnação. Se ele não viver várias vidas, se ele não aproveitar as várias oportunidades que o Pai lhe dá. Então isso a doutrina já vem de mostrar isso. E aí o Allan Kardec continua perguntando: a alma passa então por muitas existências corporais? Sim. Todos contamos muitas existências. Todos nós já reencarnamos muitas vezes, né? Milhares de vezes. Os que dizem o contrário pretendem manter-vos na ignorância em que eles próprios se encontram. Esse é o desejo deles. Então é a resposta da espiritualidade. E o Allan Kardec continua perguntando: parece resultar desse princípio que a alma, depois de haver deixado um corpo, toma outro, ou então que reencarna em um novo, que reencarna um novo corpo. É assim que se deve entender? Então Allan Kardec vai perguntando passo a passo, para deixar bem claro. E a espiritualidade vem respondendo, evidentemente, palavra simples. E qual o fim objetivado com a reencarnação? A expiação, o melhoramento progressivo da humanidade. Sem isso, não há justiça. Então, o objetivo da reencarnação: primeiro, a expiação. O que é a expiação? Expiação é um processo em que nós recebemos como prova, como dificuldades, vamos assim dizer, na reencarnação, para sanar dificuldades que nós criamos em vidas passadas. Então, se eu criei um problema com a lei divina numa vida passada, eu vou ter uma expiação, ou seja, eu vou ser obrigado a passar por uma dificuldade semelhante para que eu possa aprender a não fazer mais aquilo. Não é um castigo, é uma oportunidade que Deus nos dá. Então é o primeiro objetivo da reencarnação. E melhoramento progressivo da humanidade, ou seja, se eu em cada reencarnação venho melhorando a minha conduta, a minha vida espiritual está cada vez melhor, eu estou me transformando num homem bom, cada vez melhor do que o anterior, eu estou contribuindo também para o bem da humanidade, porque eu estou pertencendo à humanidade com atitudes melhores. E todos aqueles que estão passando por reencarnação, passando bem pelas suas expiações, se corrigindo, o conjunto é a própria sociedade. Então é o bem da humanidade que recebe como objetivo principal a oportunidade que nós temos de nos melhorarmos. E a Allan Kardec continua: é limitado o número de existências corporais? Ou seja, nós temos um limite de reencarnação para fazer?
Ou o espírito reencarna perpetuamente, ou vou reencarnando eternamente? Aí vem a resposta. A cada nova existência, o espírito dá um passo para adiante na senda do progresso. Então, cada reencarnação que nós temos, nós melhoramos um pouco. Então, nós podemos considerar que essa nossa reencarnação hoje é a melhor da nossa vida de espírito. Então, cada uma que a gente tem, a gente melhora um pouco. Essa é a última nossa até agora. Então, ela é a melhor de todas, porque nós já aprendemos muitas coisas erradas que a gente fazia antes, hoje a gente já não faz mais. Né? Então, é o que ele fala. A cada nova existência, o espírito dá um passo adiante na senda do progresso. Desde que se ache limpo, de todas as impurezas, não tem mais necessidade das provas da vida corporal. Então eu vou reencarnando, e em cada reencarnação eu venho trazendo as minhas expiações a cumprir, venho trazendo algumas missões. Qual que é a diferença de missão e expiação? A expiação são dificuldades que são impostas a mim, para que eu passe por elas e como aprendizado. E a prova é as mesmas dificuldades, só que são escolhidas por mim para que eu possa ver se eu aprendi. Por isso chama prova. Então eu tenho uma dificuldade numa reencarnação imposta, vamos supor que eu nasci com um defeito. Vamos supor que eu nasci sem a visão. Então eu vou passar uma reencarnação sem a visão, por motivo de justiça divina, não é por castigo, e eu vou viver uma vida sem estar enxergando nada, em função de que eu usei mal a minha vista em outras vidas passadas. Mas eu, compreendendo a situação, não vou me revoltar contra Deus, não vou falar que Deus é injusto. Por que eu estou sofrendo assim? Não fiz nada, eu não lembro de nada, porque essa é uma injustiça. Então eu não vou ter nada dessa situação. Eu vou passar a minha expiação confiando na justiça divina da seguinte situação: se Deus me deu essa situação, é porque eu mereço essa situação, preciso dela, e ela é para o meu bem. Eu vou passar por ela tranquilo. E eu não vou precisar mais de ter esse processo. Então eu vou crescendo na minha caminhada, né? Eu vou limpando as impurezas, eu vou consertando as desarmonias, até o momento em que eu vou ter uma última reencarnação. Ou seja, eu não tenho mais nada, eu já aprendi, já sou uma pessoa boa, caridosa, já sou assim, tipo uma Madre Teresa de Calcutá para cima, um Chico Xavier para cima. E eu já não preciso mais encarnar. Bezerra de Menezes que não precisava mais encarnar, que não precisa mais encarnar, que já podia estar em mundos superiores, em mundos felizes, e preferiu ficar aqui na Terra para poder fazer um trabalho de missão, de ajudar as pessoas, de ajudar. Ele já podia ter ido para outros mundos. Então, por quê? Ele já tinha passado por todo o processo de depuração. E esse é o processo de depuração. Então, quando eu não precisar mais, não ter nenhuma dívida para pagar com a lei divina, que eu já aprendi tudo que eu precisava, eu não sou obrigado mais a ficar aqui nesse mundo. Eu só ficarei se eu quiser, como missão, que é a terceira situação de reencarnação. Nós temos a expiação, as provas e a missão. Essa missão eu posso pedir ao Pai. Eu realmente não preciso ficar aqui, como fez o Bezerra de Menezes, mas eu gostaria de ficar, porque eu tenho muitos amigos aqui encarnados, eu gostaria de estar ajudando esses amigos aqui no plano espiritual. Aí, se Deus achar justo o seu pedido, achar que tudo bem, você continua no plano espiritual, numa região próxima da Terra, trabalhando em missão em favor da humanidade, que é o que esses espíritos superiores estão em situações diferentes da nossa, ajudando a toda a humanidade, cada um na sua, ajudando de um jeito diferente do outro, cada um com um grupo de encarnados, cada um com a sua missão.
Então é o caminho. Então quando o espírito estiver nessa situação, ele não precisa mais reencarnar. O que acontece? Nós temos então a pluralidade dos mundos também. Existe um mundo primitivo, existe um mundo de provas e expiação, existe um mundo regenerativo, existe um mundo feliz e os mundos ditosos. Então nós estamos numa situação de mundo, no segundo plano, de mundo de expiação e provas, porque nós ainda temos débitos para resolver com a lei divina, nós ainda temos muita coisa para aprender, para que a gente possa passar para um mundo melhor. Nós estamos aprendendo, tanto é que essa reencarnação nossa é a melhor dela, hein? Nós já aprendemos, porque antes se a gente for olhar o nosso passado de outras vidas, a gente talvez não suporte ver o que a gente era, o que nós fazíamos e já deixamos de fazer. Se a gente olhar a história, a gente vê facilmente essa situação. Antigamente, no mundo primitivo, o homem era canibal, comia a carne humana, matava os outros à toa, não tinha lei, não tinha ordem, não tinha justiça, não tinha nada disso, não tinha amor ao próximo. Eram como selvagens mesmo. Era o homem já saído do mundo animal, mas ainda com os instintos animais bastante aflorados nas suas atitudes, porque a inteligência e a razão ainda estavam em desenvolvimento, em pequeno desenvolvimento. Então a gente era selvagem. E com o passar dos anos nós fomos tendo novas oportunidades, novas reencarnações, fomos aprendendo nossa razão, nós fomos aprendendo a usar a inteligência, nós fomos começando a observar o mundo mesmo de todos os aspectos, fomos aprendendo, usando a razão. Aí vieram as leis divinas sendo explicadas para nós começou lá no Moisés com os 10 mandamentos, as leis humanas que Moisés fez para poder nos obrigar a seguir as leis divinas. E nós fomos aprendendo. Hoje nós já discernimos o que é o bem e o que é o mal. Se a gente faz o mal hoje é por gostar de fazer o mal, porque não é por desconhecimento. Nós estamos num processo já bastante desenvolvido nesse mundo de expiação e provas, porque nós fizemos tanta coisa ruim. Claro que a gente não sabia, mas depois ficamos sabendo e continuamos fazendo. Então nós adquirimos muitos débitos com a lei divina. Então esses débitos, eles, pela própria lei, nós temos que resgatar todos eles. Não é na parábola que Jesus fala, vai ser atirado ao cárcere e só sairá de lá quando tiver pago o último centimo. Significa, nós vamos ficar nesse mundo de sofrimento, que é o cárcere, no corpo físico, que é uma prisão do espírito, enquanto nós devemos, enquanto nós tivermos que pagar alguma coisa à natureza, distorções que nós mesmos criamos. Então esse é o caminho do espírito. E aí vem as transmigrações. Cada hora nós estamos num corpo. Ora estamos num corpo de mulher, ora estamos num corpo de homem, ora estamos num corpo de uma raça negra, ora estamos no corpo de uma raça ariana, e assim por diante. A gente vai estagiando em corpos diferentes, com objetivos de aprendizado diferentes, mas com um objetivo comum, que é o nosso crescimento espiritual e a nossa caminhada em direção ao mundo feliz. Então nós temos esse mundo de expiação que vai se transformar no mundo regenerativo, que é a terceira classificação dos mundos. O que é esse mundo regenerativo? É um mundo em que nós, como espíritos já numa encarnação mais desenvolvida, com conhecimentos já adquiridos, com as atitudes mais voltadas para o bem do que para o mal, nós vamos
estar vestindo a túnica nupcial. Ou seja, nós vamos estar adquirindo a permissão de estarmos indo para um mundo melhor, um mundo regenerativo. Mas nós temos que ter esse ingresso. Esse ingresso é essa túnica nupcial que nós temos que adquirir. Adquirir como é essa aquisição? É com as nossas atitudes. Nós vamos ter que depurar o nosso corpo espiritual de todas as mazelas que temos, para que nós tenhamos condições de adentrar a um mundo de regeneração. E esse mundo regenerativo é ainda um mundo inferior, mas é um mundo onde o espírito vai estagiar numa situação de menos sofrimento, onde a maioria dos sofrimentos que nós temos nesse mundo de provas que estamos vivendo não existirão nesse novo mundo de regeneração, porque essas dificuldades e sofrimentos que nós passamos nesse mundo de provas e expiação são resultado das nossas atitudes, dos nossos atos. Uma vez que nós vamos nos depurando, uma vez que nós vamos aprendendo a respeitar a lei divina, aprendendo a amar o nosso próximo, aprendendo a nos doar em benefício do outro, nós vamos adquirindo essa condição de mudança de ordem. Evidentemente, muitos não conseguirão, porque a gente vê que muitos não se esforçam para isso, que muitos viram as costas para os ensinamentos, porque é mais fácil eu negar Deus, é mais fácil eu negar a verdade, porque assim eu não sou responsável por ela, eu não me sinto responsável. Ser responsável eu sempre serei, mas eu não me sinto. Então, se eu não me sinto responsável, eu não preciso de ficar preocupado. Então eu vivo a minha vida ao meu bel prazer, envolvido completamente nas energias materiais, nas energias materialistas, vivendo a vida material da melhor maneira que eu consegui viver, adquirindo os meus, sendo sempre preocupado com o ter, ao invés de preocupar com o ser, fazendo de conta que ninguém vai me cobrar nada. Então, esses infelizmente não estarão com a roupa nupcial na hora da mudança, na hora da festa. Vão ser encaminhados para outros mundos, que são vários, que têm a mesma sintonia mental ou têm a mesma afinidade do que ele. Então, se eu sou as minhas afinidades são totalmente materialistas, eu vou para um mundo onde todo mundo é materialista também. Eu não vou continuar no mundo de regeneração, porque infelizmente lá eu não tenho condições de adentrar, por minha causa mesmo. Então a minha caminhada vai ser mais longa. Em algum momento lá para frente eu vou conseguir entender o motivo que eu estou parado no tempo, vamos assim dizer, e vou mudar a minha atitude. Aí nesse momento eu vou conseguir fazer formar a minha condição de ir para um mundo melhor. Mas até então, por minha própria culpa, eu ficarei sofrendo as consequências da minha teimosia. Então, a progressão não são para todos, mas adentraremos um mundo de regeneração, e a Terra vai ser esse próximo mundo de regeneração. Ela está passando por esse processo, e infelizmente, como eu disse, não são todos que vão aproveitar. Na época da codificação, a espiritualidade já informou o Allan Kardec que durante esse processo transitório, a filosofia materialista dominaria o mundo, como um processo já
de depuração de almas. Mas a filosofia materialista dominaria o mundo porque era o que mais predominava, o que vai mais predominar. E a gente vê hoje, se a gente for olhar a vida de um modo geral, o mundo todo está envolvido no materialismo. Tudo é questão material. Todo mundo se preocupa em ter, em ganhar, em ser dono, em tomar, né? As potências estão querendo cada vez mais abraçar outras, né? Escravizar outras potências. As coisas acontecem dentro do nosso emprego. Se nós estivermos numa empresa, vamos supor, com ideias antimaterialistas, nós vamos em algum momento estar contra a própria empresa. Porque todas são materialistas, todas querem ganhar lucro, todas querem ganhar dinheiro. Então, se eu vier com ideias antimaterialistas, com ideias espiritualistas, de amar o próximo, de ajudar, eu vou começar a ser mal visto. Vou começar a incomodar a diretoria da empresa e as pessoas, porque são todas envolvidas, vamos assim dizer, na questão material. Então eu vou ficar prejudicado. Então esse é o domínio do materialismo. E está acontecendo, a gente vê. Mas, infelizmente, quando houver a transição, as pessoas que não estiverem em condições não ficarão aqui na Terra. Porque a Terra vai ser um mundo melhor. São Mendes. Sim. Nós ainda trazemos os resquícios dos exilados de Capela, as civilizações que foram, né, o senhor bem conhece, né, que foram trazidas para a Terra para ajudar no desenvolvimento, mas com altamente orgulho e egoísmo. Nós ainda trazemos esses. Perfeitamente. Nós ainda existe entre nós alguns exilados de Capela. Não são todos que foram embora. Mas ele foi uma grande contribuição, porque nós somos, grande parte, viemos deles. Porque o que acontece? Na época que Capela, os exilados de Capela vieram aqui para a Terra, o povo nativo eram só pardos e negros, que era a população da terra. Os exilados de Capela vieram os brancos, os arianos, os amarelos, vieram de lá, grande parte. Aqui só tinha pardos, negros e amarelos. Então a população branca é descendente dos capelinhos, que formou lá os arianos, né? Formaram lá os judeus, que eram povos diferentes. Então essa miscigenação de povos, que somos nós hoje. E nós temos esse orgulho, esse egoísmo na nossa própria vivência, adquirido por nós mesmos, por falta de conhecimento. Não quer dizer que nós somos criminosos, não. Nós somos ainda aprendizes da vida. Nós estamos aprendendo, cometendo erros, claro, cometemos erros, muitos erros, mas isso é natural. Agora nós precisamos estar atentos, nós já temos maturidade suficiente para analisarmos as nossas atitudes, para estudar, para avaliar a vida espiritual e saber escolher, nós usarmos o nosso livre-arbítrio para escolher bem o caminho a tomar. E só depende de nós mesmos, porque a cada esquina está sendo mostrada para nós a lei de Deus. A lei divina está na nossa consciência, mas ela é pregada hoje aos quatro cantos. Igrejas são abertas a todos os lugares, todos pregam a lei divina. A lei é uma só. Então nós temos a oportunidade de estar sabendo de tudo. Só aquilo que eu falei é mais cômodo, muitas vezes, por nossa dificuldade do envolvimento material, de aceitar. Aceitar, que eu digo, é de estar disposto a doar de nós, a abrir mão de muitas coisas.
desapegar de muitas coisas que para a vida material é muito importante, mas para a vida espiritual é prejudicial. Então é aquilo que Paulo disse lá na primeira epístola: nós podemos tudo, nós somos criados com a inteligência para sermos tudo, inclusive fazendo tudo que Jesus fez e muito mais. Ele mesmo disse isso. Mas nós somos preguiçosos ainda. Nós podemos fazer, mas nem tudo convém que nós façamos, porque algumas coisas são contrárias à lei divina. Não tem nada a ver com a caminhada sadia do Espírito. Então, é isso que acontece. É a encarnação. Então nós podemos encarnar em mundos diferentes agora. Se nós, por exemplo, essa evolução da Terra para um mundo de regeneração vai ser uma próxima transmigração, vamos assim dizer, global de espíritos que vão ser transferidos para mundos inferiores por não conquistar o direito de ir para um mundo de regeneração. E a Terra vai se transformar num mundo de regeneração. E aqui vai existir só espíritos que já seguem essa lei divina, que já são dóceis. Bem-aventurados os mansos, os pacíficos, os humildes. Esses estarão no mundo regenerativo. Passando ainda por dificuldades, sim, claro, porque é um mundo inferior ainda. Mas não essas dificuldades que a gente passa hoje, que elas não existirão nesse novo mundo. Mas por isso é preciso que nós nos preparemos para isso. A Terra vai se tornar esse mundo, ela vai melhorar em todos os aspectos. Então ela se transformando no mundo de regeneração, ela vai se regenerar também como orbe, como natureza. Vão ser corrigidas as camadas de ozônio, as geleiras que estão derretendo, toda a parte física, estrutural da Terra vai ser corrigida por si próprio. Deus estará com a equipe espiritual lá. Então o mundo vai ser um mundo tanto fisicamente bom para se viver nele, quanto espiritualmente para se conviver nele. Porque espíritos que estarão lá, nós estaremos lá, se Deus quiser, seremos espíritos já voltados para o amor ao próximo, livre daquelas dificuldades de egoísmo e de orgulho que hoje é o que impera na vida do globo de expiação e provas. O que manda é o orgulho e o egoísmo, a vaidade. Então essas coisas a gente vai se livrar delas. Mas vamos ter outras dificuldades menores, porque não seremos ainda totalmente, como diz aqui, limpos. Teremos outras dificuldades. Então, essas transmigrações, elas fazem parte da lei. Deus criou a natureza, criou todos esses mundos, para que se interagissem entre eles. Nós estamos nos interagindo com a própria natureza. Entre nós tem muitos irmãos que vieram de Capela, como a nossa irmã Nicole falou, que até hoje pode ser que ainda tenha alguns que ainda não voltaram para Capela, mas pode ter irmãos de outros orbes também que a gente não sabe, que reencarnaram aqui, como aconteceu com Capela. Por que reencarnou os capelinos aqui na Terra? Porque a Capela era um planeta, um mundo que estava passando por um processo que a Terra está passando hoje. Processo de mudança, de crescimento. E tinha muitos espíritos encarnados lá que não acompanharam a evolução moral do planeta. Porque essa evolução não é tecnológica. Essa evolução é moral, é de conduta, é de atitudes. Então eles não acompanharam, foram conduzidos a um mundo ainda de pouco desenvolvimento moral, que era a Terra no início da sua colonização. Então vieram para cá. Agora, quando a Terra
acontecer com a mesma coisa com a Terra, que vai se tornar um planeta de energias morais melhores, somente espíritos que também são melhores em atitudes e que estarão lá. Os outros vão reencarnar e nem vão perceber, porque vão reencarnar, estarão lá no plano espiritual, que nós todos vamos desencarnar um dia, e quando desencarnarmos nós vamos para o plano espiritual. Então, nesse processo de transmigração, nós vamos estar lá na erraticidade, esperando a oportunidade de nova reencarnação, para a gente continuar crescendo, porque não para o processo. Só tem uma diferença: eu vou com um novo corpo físico, mas também com um novo mundo, pior do que a Terra, porque a Terra já subiu no patamar. Eu já não tenho condições de sintonia para adentrar aqui mais. Aí eu vou para outro mundo e vou viver lá, aprender, continuar nesse mundo, reencarnando de novo, até que eu adquira condições morais necessárias para vir para o mundo de regeneração. Aí eu volto para a Terra. Aí eu vou voltar para cá, mas aí eu vou voltar com um espírito diferente, já desenvolvido moralmente, e vou encontrar uma Terra diferente de quando eu saí daqui. Esse é o processo de transmigração. Então, assim, é uma coisa que não é complicada, é só trabalhosa, é fácil de entender, mas é trabalhoso de se fazer. Então, Allan Kardec fez essas perguntas todas para a espiritualidade. E aí ele pergunta o seguinte, quer ver? A cada nova existência, as nossas diversas existências se verificam todas na Terra? O que nós falamos? Não, vivemos em diferentes mundos. As que aqui passamos não são as primeiras e nem as últimas. São, porém, das mais materiais e das mais distantes da perfeição. Então nós temos que estar atentos. Nós não estamos lá com toda a bola, não. Nós estamos bem distantes ainda da perfeição. A cada nova existência corporal, a alma passa de um mundo para o outro, ou pode ter muitas no mesmo globo? Pode viver muitas no mesmo globo, se não se adiantou bastante para mudar para o outro melhor. Então é o que acontece conosco. Nós estamos desde do mundo primitivo lá, dos selvagens lá, dos homens das cavernas, até hoje, no mesmo globo, que é a Terra. Então, não tem tanta coisa. É bom estudar, mas é muito bom. São meios. A Terra, a gente pode comparar, trazendo para perto da gente uma escola. Sim. Aquele que passa, todos nós passamos por provas nas escolas, ou seja, testes para ver sua competência. Sim. Uns vão tirar total, outros bem mais baixinho, vai passar com mais dificuldade, mas tem sempre um aprendizado. Até o que abandonou, ele vai ter que recomeçar, aquele que não atingiu, ele vai ter que recomeçar. Então, esse patamar é o mesmo da Terra, não é isso? Sim. Que vai de acordo com a sua evolução, que a evolução moral, como o senhor disse, não é material, é moral, é atitude, é sua ação diante de você e do outro, e é isso que vai fazendo a escala evolutiva, vamos dizer assim. Sim, de cada um de nós. Então nós podemos perceber que a nossa evolução, a gente vai continuar encarnando aqui, vamos supor, enquanto a Terra for de expiação e provas, até o momento em que ela virar um mundo de regeneração e nós já estivermos capacitados a viver no mundo de regeneração. Isso é a continuação normal
vamos supor, de um processo escolar. Você vai passando de ano e tal, e vai para a universidade e tal. Mas se não, a gente repete um ano. Se eu repetir um ano na escola e a escola já não tiver a classe que eu estou estudando, eu vou ter que ir para outra escola. Aqui não tem mais quinto ano não, agora aqui é só de primeiro ano para cima, de científico para cima. Quinto ano nós não temos mais nessa escola. Então eu vou ter que ir para outra escola. Eu estou no quinto ano, não posso ir para o primeiro ano, primeiro científico lá. As nomenclaturas mudam tudo. Agora é ensino médio. Agora é ensino médio, pois é. Então é a mesma coisa, né? Eu vou pular uns negócios aqui. Pode pular, Sr. Mendes. Gente, vou aproveitar aqui e fazer uma perguntinha, Sr. Mendes. Esses espíritos que estão chegando agora, né, a gente vê assim que são espíritos, a gente percebe que são espíritos mais evoluídos, inclusive moralmente. Então, esses espíritos já estão preparados para a regeneração? Esses espíritos que estão chegando já com um desenvolvimento diferente, muitos deles já estão sendo encarnando aqui para preparar a mudança. Eles já são regenerados. Eles estão encarnando para, junto com a gente aqui, conosco, que estamos nesse trabalho de aprendizado, ajudar o processo de regeneração. Muitos, eles, de um modo geral, já são regenerados, grande parte deles. Então vem para ajudar no crescimento. Então nascem umas crianças hoje com a mentalidade já mais desenvolvida, com o senso moral já mais desenvolvido. Então vão ser filhos de espíritos, né, de pais que ainda não estão tão regenerados assim, mas que eles já vão ser filhos com ideias diferentes, que não vão dar tanto trabalho. Vão dar o trabalho porque os pais, às vezes, vão ter dificuldade de acompanhar a educação deles, porque eles já são um pouco mais avançados em termos de conhecimento. Mas eles vão ser o futuro. Então, eles vão crescer, vão se tornar jovens, adultos, vão ser deputados, presidente da República. Então, já vão ter no poder mentes de propósitos morais mais desenvolvidos, melhores. Isso é a mudança do planeta já em termos de convivência, em termos de acolhimento da população. Então são essas crianças que estão vindo agora que vão ser os adultos de amanhã de mentalidade melhor, que já vão guiar as nações, vão guiar os países onde estarão morando, vão ser deputado, vereador, vão, sei lá, vão entrar na política, vão ser professores, mas vão ensinar o bem, vão ser gerentes de coração. Isso é a mudança do mundo. Não vão ser nós. Agora, nós podemos entrar nesse processo, sim, nós vamos estar no mundo regenerado, se nós nos esforçarmos. Na terceira geração ou quarta geração, nós podemos vir participar do mundo de regeneração com uma criancinha já com uma cabeça diferente. E aí, meu filho, meu neto hoje, que é já um pouquinho avançado, vai estar lá na frente, eu vou nascer lá como filho dele e ele vai me dar uma educação melhor do que eu dei para ele quando ele era criança aqui comigo, porque ele já é melhor que eu. Esse é o processo. É tranquilo e é bonito estudar isso. E aí vem a pergunta lá do Allan Kardec. Desde o princípio da sua formação, o espírito goza de plenitude das suas faculdades. Então, desde que o espírito foi criado, ele já goza das suas faculdades? E é claro que a resposta é não, porque o espírito, como homem, também tem uma infância. Em sua origem, os espíritos não têm mais do que uma existência instintiva, possuindo apenas consciência. Só pouco a pouco a inteligência se desenvolve. Aquilo que eu falei lá no início. Então o espírito nasce, é criado, né? Ele
não sabe nada. E ele é colocado no mundo onde os espíritos ali estão aprendendo junto com ele, como a criança no berçário, lá no maternal. Ele ainda não tem condições de tomar decisões nenhuma. Ele vai começar a aprender ali. Assim também é o espírito, em mundos que são as escolas. Então o espírito é criado é um mundo primitivo. O mundo primitivo que é a origem deles, que eles têm que começar a aprender. Depois que eles passarem pelo mundo primitivo, viver lá, cometer todas as coisas que nós já cometemos lá no mundo primitivo, eles vão passar para o mundo de prova e expiação. Tranquilo. E assim por diante. Qual o estado da alma na sua primeira encarnação? O estado da infância, como eu disse aqui. Sua inteligência apenas desabrocha. As almas do selvagem estão no estado de infância? Aí é a pergunta interessante, que muita gente tem dúvida sobre isso. A resposta é uma infância relativa, pois são almas já desenvolvidas, dotadas de paixões. Então, muita gente pergunta se os indígenas que nós temos aqui nessa nossa terra, tem aqui no Brasil, tem nos Estados Unidos, tem em vários lugares, tem os indígenas, os povos indígenas, se eles são primitivos. E aí a resposta que o Kardec falou aqui: eles têm uma infância relativa, mas eles não são primitivos. Eles já são desenvolvidos. Por isso eles estão no mundo de prova e expiação. Só que esse desenvolvimento dele desenvolveu muito as paixões. Por isso eles estão no mundo de provas e expiações ainda. Eles são primitivos, não são primitivos. São pouco esclarecidos. Então ele fala, as paixões então é desenvolvimento, e a resposta é a seguinte: as paixões, elas são em parte desenvolvimento, elas são em parte desenvolvimento, mas não é a perfeição. Então você desenvolve paixão, você não está desenvolvendo nenhuma perfeição. Então paixão, ela tem um ponto que ela é necessária e depois ela é prejudicial, ela vira vício. Se você ter paixão pelo estudo, é uma coisa boa você ter uma paixão pelo você gostar de estudar, mas se você exagerar nessa paixão e viver só dentro da biblioteca, você já está se prejudicando. Você não está vivendo a sua vida com outras situações que você precisa de passar, com outros aprendizados. Então, assim, a paixão é uma coisa que ela serve de impulso para o espírito, mas ele é só um impulso, porque ele tem que controlar. Ele tem que usar agora do bom senso para poder controlar, para que ela não vire um vício e prejudique. Então, não vai dar para falar, tem coisa para caramba. Mas eu já estou encerrando, porque já chegou na hora. Eu acho que ficou claro, né? Que a progressão, né? Transmigração progressiva é toda essa caminhada do espírito, desde o princípio inteligente até ele se transformar lá como um espírito superior. Ele vai passar por várias encarnações, vários corpos, vários mundos. Lá no plano espiritual, por várias regiões diferentes. Porque tem regiões no plano espiritual, por exemplo, eu estou no mundo de prova e expiação, mas o plano espiritual do mundo de prova e expiação tem várias regiões, desde as mais sofridas até as que são mais tranquilas para se viver lá, para o espírito passar, para ele estagiar, que é de estudo, que é de trabalho, que é mais suave, que é tranquilo, mas é um mundo de prova e expiação, não pode se confundir com um mundo melhor. O mundo é de prova e expiação. O espírito é que já tem uma condição evolutiva que permite a ele estar numa situação melhor, em termos de sintonia, em termos de coração bom, aí já melhorado. Mas tem as regiões trevosas que são os endurecidos. Mas é o mesmo mundo.
Não teve mudança nenhuma. Então, o processo é esse, é o processo de vidas sucessivas, várias reencarnações, pluralidade dos mundos habitados. Tudo isso está envolvido nessa transmigração progressiva. Passo para casa também. Beleza? Livro? Não, é o único lugar que tem essas informações que são confiáveis, assim, é o Livro dos Espíritos. Eu sempre vou nas obras básicas do Kardec, porque ali é verdade, não tem tropeço. Livro dos Espíritos tem tudo isso lá. Lá na Gênesis também tem um pouquinho disso, que é importante. Obrigado a vocês pela atenção. Desculpe aí, você deu umas gaguejadas, mas é isso aí. Valeu. Obrigado, São Mendes. Agradecemos de coração, né, pelo estudo da noite de hoje, que foi preparado com muito carinho. E então, como nós já aprendemos, pessoal, que é transmigração progressiva, vamos nos preparar, né? Porque nós estamos caminhando aí para um outro planeta, como o São Mendes nos trouxe aí, melhor, né? Melhor materialmente, fisicamente, espiritualmente. E falo para vocês, as passagens já estão à venda, viu? Então pode se preparar aí, porque já está à venda, senão depois acaba e nós ficamos para trás. Vou ter que pagar no Pix, paga não. Pode ficar tranquilo, é só preparar que consegue comprar, tá bom? Beleza, pessoal. A casa está ainda em campanha, né? Para cestas básicas das famílias assistidas. Então está pedindo açúcar, sal, farinha de mandioca e sabonete. Essas doações podem ser entregues na recepção segunda e quarta-feira, né, no horário da reunião, de 20 às 21 horas, e aos domingos de 9 às 10 horas. Também pode colaborar com o Pix, né, ou então fazer transferência bancária, né, através do CNPJ da FEIM, que vocês encontram na recepção ou no quadro ali. Ok? Da passagem? Oi? É contributo da passagem? Já é um bônus, né? Já é um bônus. Bom, então a casa vai ter agora, né? Nós já estamos aqui final de agosto, né? A casa vai ter em setembro o seminário em defesa da vida, que vai falar do aborto, da eutanásia e o suicídio sob a ótica do amor. Esse evento vai acontecer domingo, 17 de setembro, dia 23, das 14 horas às 18h40, aqui no Salão da FEIM, tá? Tem um QR Code, quem quiser comprar pelo QR Code, né? Ou pode também procurar a recepção, olhar no site da FEIM, que também tem as informações lá. Esse evento, gente, vai ser com lanche colaborativo, tá? Quem for participar, quiser colaborar também, tá bom? E também teste também para trazer para o evento 1 quilo de alimento não perecível, evitado o sal, tá bom? Mas eles não pagam, só inscrição e paga, Só inscrição, tá bom? Mais um recadinho aqui. A casa tem um atendimento fraterno de segunda e quarta-feira. O procedimento é deixar o nome na recepção de 19 às 19h30 e aguardar no salão que será chamado. Orientação espiritual, quarta-feira. Deixar o nome também na recepção de 19 às 19h30 e aguardar até o final da reunião. E acontece o segundo e quarto sábado de cada mês o abraço de luz, que é para atendimento às gestantes. Então está convidado aí, tá? As gestantes aí, segundo e quarto sábado de cada mês. Só comparecer aqui na FEIM. O horário é às 14 horas. Ok? Então, para nós fazer o fechamento, nós vamos fazer a prece. Quem for ficar para o passe, né? Se manter aí em fila, em silêncio, por gentileza, tá bom? Então vamos então agradecer a Deus, né? Nosso Pai de amor e de bondade, que nos dá essa oportunidade da vida, essa oportunidade do aprendizado, do progresso, para que possamos caminhar para mundos melhores.
agradecer a Milanês, que nos recebe de porta aberta com todo carinho, a sua equipe nos abraçando, nos ajudando, a Jesus, nosso mestre amado, que está a todo momento conosco na nossa caminhada, nos abençoando e amparando. Que a sua paz, nosso amado Jesus, esteja com cada um dos irmãos aqui presentes, nos dois planos da vida. Que assim seja. Muito obrigado a todos. Uma boa noite.